Olá, amado, seja muito bem-vindo aqui ao canal No Alvo, a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus abençoe a sua vida. E com certeza você vai deixar aquele like, não vai? Vai compartilhar esse vídeo, vai comentar aí nas redes sociais e vai se inscrever no canal. Estamos chegando a meta aí de 1 milhão de inscritos. Estou muito feliz com isso, uma conquista para o canal que vem lutando aí desde 2013. Então seja muito bem-vindo a esse canal e o assunto de hoje é o pastor André Valadão. Se você tem acompanhado as orações que nós temos feito todos os dias às 11h30, excepcionalmente hoje não vou estar fazendo porque estarei em viagem, é onde eu estarei no hotel, vou ver como é a internet para ver se eu consigo fazer à noite as orações. Mas na segunda estaremos de volta, não deixe de orar pelo Brasil e jejuar pela nação, tá bom? Para que Deus venha entrar com providência e fazer a vontade dele nesse nosso país tão lindo, tão maravilhoso. Amados, o assunto de hoje é sobre aquele post do pastor André Valadão, onde muitas pessoas criticaram, e eu quero mostrar para você um artigo aqui, né? Esse artigo aqui, do G1, diz que o post em que o pastor André Valadão mente sobre TSE é marcado como falso no Instagram. Aí ele fala aqui um pouco, ele fala sobre, na verdade, tratava-se de uma intimação para que o pastor pudesse defender numa ação movida pelo PT. Valadão ainda disse que ter recebido uma comunicação de Alexandre de Moraes, mas o processo é de outra ministra e o documento é assinado por um técnico do TSE. Bom, isso é o que o pessoal aqui divulgou. Mas aí o pastor André Valadão Dias foi atrás esse eu vídeo, recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. Aí. Você ouviu então o que o pastor André Valadão disse? No post, agora está escrito assim, ó. Informação, entenda, ok? Verificador de fatos, aos fatos. Você sabe que isso aqui são de esquerdistas, né? Você sabe disso. Vai procurar quem são os donos desse verificador aqui, aos fatos, ok? A TSE não obrigou o pastor André Valadão a se retratar nas redes sociais, aos fatos. Aí depois aqui, ó, verificador de fatos, check em Brasil, alguma coisa, não vou ler tudo isso aqui. Falso. TSE não mandou o pastor André Valadão publicar retratação de Lula nas redes sociais. Aí, o pessoal está, então, criticando o pastor André Valadão. E como eu disse nas lives da oração, eu acredito que o pastor André Valadão não seria menino de vir e fazer algo desse tipo que pudesse prejudicá-lo, porque ele sabe o alcance que ele tem. Ele sabe que ele tem 5 milhões e 500 mil seguidores. Ele sabe que aqui tem cristãos e não vão aturar mentiras, né? Então, ele sabe de tudo isso e eu falei, eu não acredito que ele falaria ou faria uma coisa dessa. Então, ele divulgou a petição que foi enviada para ele. Direito de resposta, né? A citação aqui, né? Petição não, citação, perdão. Direito de resposta. Brasília, Distrito Federal, relatora, ministra Maria Cláudia Buchianeri. Requerente, Coligação Brasil da Esperança, PT, tá bom? Requerido André Machado Valadão. Aqui vai falar sobre o processo. Aqui diz assim, pois bem, objetivamente, o representado extrapolou o direito de crítica ao afirmar que o ex-presidente Lula, agora não pode chamar de ex-presidiário, então ex-presidente Lula, seria a favor do aborto, mas ele sempre disse isso, tem vários vídeos falando sobre isso, que ele falou, na verdade. Vários vídeos dele falando, não é a gente que está falando, é ele, é o próprio Lula que está falando. É a favor das
É isso aí. Gente, por que que eu tô assim hoje? Acho que eu devia ter lido mais uns livros. Descriminalização das drogas. Até o André Valadão no vídeo, você viu que ele deu um trava-língua nisso aí, hein? Bom, a gente pega vídeo, né, não vou jogar aqui porque vão me bloquear também. Mas ele falando a favor disso, né? Então, não é a gente, é o Lula. É a favor de liberar pequenos furtos e zombadinhas, entrar na sua casa e roubar a TV, roubar celular, você correr o risco de vida e não acontecer nada com eles. Já é assim hoje, né? Infelizmente. E ele disse sim, pra que colocar, lembra aquele vídeo de colocar os jovens da cadeia porque roubou um celular para tomar uma cervejinha? Lembra? Quem que disse isso? Não foi o Lula? Ó, engraçado, eu achei que era. Eu sinceramente, eu achei que era. Como se vê por meio de tais falas, o representado tentou induzir o público em geral e os eleitores à falsa ideia de que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva seria uma pessoa desqualificada moralmente. Bom, o cara que é preso, condenado em 3 instâncias, com milhares de provas contra ele, e foi solto por uma canetada, por uma articulação do seu Alexandre de Moraes, para poder concorrer como um ex-presidiário às eleições, ele realmente é desqualificado moralmente para presidir um país. E aqui eu não tenho medo de falar isso não. Ele é desqualificado moralmente, porque a sua moral está lá embaixo, porque o seu passado, a colheita, o plantio dele, ele está recebendo a colheita agora. Né? Ele plantou isso, ele fez isso. Não foi a gente que fez. O passado dele ninguém pode apagar. Na internet você não apaga o passado das pessoas, não. Tá lá. O que ela fez durante 16 anos, 14 anos aí. Não, 16, né? Juntando ele e Dilma, 16 anos aí de governo. Não se apaga facilmente assim, não. Então, deixando aqui bem claro, ele colocou aqui, ó, né? Tá tudo aqui, ó, os advogados e tudo mais. E aí ele colocou assim, ó, recebi citação do TSE para que me manifestasse no prazo de 1 dia sobre representação da coligação do Lula, em que eles pediam que houvesse direito de resposta a um vídeo em que falei sobre a relação entre Lula e temas como aborto, descriminalização das drogas, furtos, regulação da mídia, liberdade de expressão. Desejavam que, pelo mesmo veículo, meu perfil do Instagram, eu dissesse o que havia gravado. O que havia gravado era isso aqui, ó. Falar que ele não é a favor do que ele falou que era a favor, tá? A fim de que o pedido perdesse o objeto, para que não houvesse invasão ao meu perfil sob o mando de um pseudo-direito de resposta, gravei o vídeo em sentido contrário ao inicialmente feito. Caminhei o caso a meus advogados. Deus abençoe o Brasil. Então, amados, a gente vê aí claramente que nós estamos vivendo um período que aquele nem ganhou e já estamos sendo censurados. Imagine a igreja, se ele estiver lá, o que ele não vai fazer junto com esse Alexandre sem moral alguma, que está censurando as pessoas e não deixando elas falar simplesmente o que elas pensam, mas tem que falar o que eles querem que elas falem. Aquela regulação que está no projetinho de lei aí do seu Luiz Inácio, regular a mídia, né? Falar somente a verdade. Qual verdade? A verdade que eles compram? A verdade deles? Eles acham que tem que ser falado? Ou a verdade mesmo? Não vai ser a verdade mesmo. Você pode ter certeza. Porque a verdade está machucando ele em todo o discurso que ele vai. Ele sempre leva a pior nisso, porque ele sabe que o passado dele demonstra como vai. E as palavras dele atual demonstram o que ele quer fazer. Ele mesmo fala. Ele mesmo elogia as ditaduras mundo afora. Ele mesmo é um adorador desses amiguinhos dele aí,
como da Nicarágua, que está expulsando os católicos, os padres, as freiras, os evangélicos, os pastores, proibindo de ler a Bíblia, proibindo de falar da Bíblia, expulsando do país. Ele mesmo é um pseudo, como que eu falo? Ele é um fã desses ditadores. Então que Deus realmente, como eu faço minhas palavras, André Valadão, que Deus abençoe o Brasil. Que a gente possa pensar muito bem no que a gente quer, viu, professores? Quer trabalhar de sábado e domingo? Hã? Eu não quero ficar mandando minha filha para a escola sábado e domingo, não. Porque o que esses esquerdistas fizeram aí, na pandemia, que eles fizeram, foi completamente contra o que era para ser feito. Eles é que fizeram isso com as nossas crianças. Estão fazendo isso com você. Deus abençoe. Um forte abraço a você. Até um próximo vídeo. Não se esqueça, compartilha, comenta e se inscreve no canal.